Olha, gente, passamos aí 2 semanas de agonia depois das eleições para a presidência da República, do resultado final já divulgado, dos eleitos no primeiro turno e do presidente e governadores eleitos no segundo turno. Então, não há mais o que discutir do ponto de vista da lei. Com relação à urna eletrônica, nem as Forças Armadas contestam a qualidade e a lisura do pleito. Mas nós temos uma minoria barulhenta que não aceita e o pior, ensinando os próprios filhos, porque a gente está vendo aí alguns exemplos negativos de crianças e adolescentes defendendo uma velha tese lá do Plínio Salgado, de tradição, família e propriedade, o nazismo, querendo estimular a divisão. Mas a ciência está estudando esse momento. Ficou claro para a sociedade brasileira quem é quem. Quem tem formação para a esquerda, quem tem formação de centro, de direita e da extrema direita e da extrema esquerda. Eu vejo falar por aí que os extremos não são bons conselheiros. Mas quem vai poder explicar isso melhor para a gente é uma cientista social. Diretora, né, do Instituto de Ciências Sociais. Luciana Santana, uma professora de quem eu sou admirador, uma pesquisadora. Eu também sou um pesquisador da comunicação, mas ela tem um tempo para nos auxiliar, pesquisar e nos trazer mastigado o que está acontecendo com o Brasil de 2022, nas vésperas de 2023, professora. Primeiro, muito grato por você estar aqui com a gente. Eu agradeço novamente o convite, é uma satisfação imensa estar aqui, poder conversar, dialogar um pouquinho com você, né, com todas as pessoas que estão acompanhando, para a gente entender também um pouquinho desse momento político que o Brasil está vivendo pós-eleições. Nós estamos vendo aí, aqui tem um exemplo ali na porta do Exército, né, do quartel do 59º Batalhão de Infantaria Motorizada, algumas pessoas que acreditam num processo. Alguns são muito jovens, não sabem nem o que é que eles... No fundo, não sabem, eles estão defendendo uma ideia de alguém, né? De pessoas que pedem a volta de um regime totalitário, comando de forma ditatorial e condenam isso porque falam da Venezuela. O que é aquilo? Bom, a gente tem aí, desde 2013 no país, o aumento da desinformação de forma, eu diria até muito enraizada por meio das redes sociais, né? E que não dá efetivamente para a gente ter um acompanhamento do que circula e nem do nível de compartilhamento das informações. Seriam essas fake news? Exatamente, mas houve uma utilização exacerbada dessas ferramentas digitais para tentar utilizar ali, por meio de notícias falsas, de informações falsas, uma possibilidade de reverter a favor ali de uma candidatura ou de um grupo político, né, que tinha vontade de estar no poder, né? É interessante que segue um modelo parecido com o que elegeu o Trump, né? Exatamente. Quando a gente olha ao pé da letra, né, o que passa, né, por esses canais de informação e como eles utilizam, né, essas notícias, foi exatamente o que aconteceu nos Estados Unidos e que em alguns outros países ainda tentam-se também interferir no processo eleitoral. Então, no Brasil, acabou que em 2018 a gente teve uma ampliação grande dessa desinformação, mas na eleição de 2022, deste ano, eu diria que a gente teve um expoente, né? Por quê? Né? Eu vou me ater ainda nesse pouquinho desse detalhe. Me parece que até 2018, até 2018, quando há a eleição aqui no Brasil de Bolsonaro, que segue esse modelo de redes sociais, parecia uma coisa organizada, que alguns dos bastidores políticos chamavam de milícia digital. A ciência observou isso também? Sim, com certeza. Né? A diferença é que naquele momento você tinha ali alguns argumentos que até bem convincentes. A combate à corrupção, você tinha evidências, por exemplo, o Lula estava preso, então era uma evidência, né? Ou seja, de que havia corrupção, né?
que ele simbolizava. Que ele simbolizava, exatamente. Uma Na verdade, né, suposta gangue. Exatamente, uma suposta, né, teria uma suposta liderança sobre todos esses processos de corrupção, né, que é do Mensalão, depois da Lava Jato, né? Então, utilizaram esses meios digitais para potencializar a candidatura de Jair Bolsonaro, né? E depois a gente teve o atentado também ali, que também criou-se uma narrativa que poderia ter sido, né, o adversário principal de Bolsonaro que causaria. Né? Interessante que a narrativa que leva Bolsonaro ao poder é uma narrativa já conhecida de salvador da pátria, né? Exatamente. E uma ideia também que ele representava uma nova política, que ele realmente combateria tudo aquilo que, né, vinha sendo contestado. A gente sabe que não foi bem isso que aconteceu, né? E aí a gente chega em 2019, né, com um governo com muita expectativa de que ele realmente representaria esse novo, que não veio esse novo, pelo contrário, Bolsonaro inicia um mandato já com baixa avaliação de governo em comparação com todos os outros candidatos. E já fazendo campanha para a reeleição. Eu me lembro que ele falava. Sim, exatamente. Ele dizia que não ia tentar a reeleição, só que ele já muda. Olha, não é bem assim, né? Não é bem assim, né? Eu acho que a gente vai precisar aí ter mais um tempo para colocar o Brasil no eixo, não é? Preferiu governar sem apoio dos parlamentares e da força parlamentar. Você, nas suas pesquisas, nos seus estudos, você percebeu em outros governos essa tentativa de governar, eu quero distância, os poderes harmônicos e eu distante, o executivo distante do legislativo. Alguém conseguiu funcionar nas suas pesquisas? A gente tem 3 exemplos de governos que não deram certo. Que não se compuseram desde a redemocratização, né? Até porque é onde a gente tem efetivamente o multipartidarismo que acaba impulsionando a necessidade de fazer coalizões para governar. Por quê? Nenhum presidente consegue eleger, né, uma bancada ali que tenha maioria ali do seu próprio partido ou da sua chapa, né? Então é necessário você fazer coalizões de governo. E apesar de não ser um governo, parlamentar, né? Da gente não ter um parlamentarismo. Então o que a gente tem? A primeira experiência fracassada foi em 1989, com o ex-presidente Fernando Collor, que também... Se elege, assume, 90, ele assume, né? Fez um governo muito voltado ali, formado com quadros técnicos, e ele desconsiderou totalmente o Congresso. Então, foi a principal ali, que eu diria até mais do que as manifestações de rua, mais do que movimentações de rua e, né, né, tudo aquilo que muito se justifica, né, pelo processo de impeachment, na verdade, o principal motivo foi o Congresso. Ele deu as costas para o Congresso, talvez por falta de maturidade naquele momento, e sofre o processo do impeachment mesmo, ele pedindo ali a renúncia, né? Aí depois você fala de um segundo momento. Segundo momento é o segundo mandato da presidente Dilma, né? Ela não teve habilidade política para lidar com a situação ali da abertura do processo de impeachment. Ela poderia até tentar reverter, porque ela tinha a maioria parlamentar a seu favor, mas a partir do momento que Eduardo Cunha acata o processo de impeachment, ela começa a perder força dos partidos políticos. Então, vários partidos deixam a base de governo, entregam né, os seus ministérios, enfim, secretarias, né, que justificam essa arquitetura de coalizão, e ela também sofre efetivamente o processo do impeachment. Né? Sobre o argumento da pedalada, né? Sobre o argumento da pedalada, mas o momento que ela perde apoio parlamentar... Qualquer coisa, um cisco ela perderia. Ela não teria como reverter, nem na Câmara e depois não no Senado, onde houve o julgamento. E também no governo Bolsonaro... É interessante que o governo Bolsonaro vem com esse discurso, né? Não, agora sou contra eles, nós vamos bater a corrupção. E não se alia, né? A verdade, ele não se alia no primeiro momento e fala, olha, o meu governo vai ser diferente, eu não vou trocar cargos. Vou desmontar o que foi montado, né? E eu vou conseguir governar com quadros técnicos. A gente viu que nem todos foram técnicos. Na verdade, a gente teve
né, situações como o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, onde a gente teve 4, 5 ministros ali ao longo de 4 anos, o que é bastante perverso para a governabilidade do país. Porque cada um vai querer impor o seu estilo, né? E aí destrói o que o outro fez. E são políticas de Estado, né, que precisam de continuidade. Se você não tem uma liderança que acompanha essas políticas, a chance do fracasso é imenso. Pelos pesquisadores, esse governo Bolsonaro, ele consegue resistir um distanciamento, uma ojeriza do Congresso Nacional em quantos anos? Não, na verdade, ele teria que fazer aquilo ali no primeiro ano do mandato, inclusive... foi isso que o Lula fez lá em 2003, quando ele assume o mandato, ele tinha minoria dentro do Legislativo, mas ele buscou rapidamente começar a negociar. Uma composição. E em setembro de 2003, ele já tinha maioria no Parlamento. Já. Quando ele atraiu o MDB, na época o PMDB, ele atraiu para a base, além do PP, né, e outros partidos, o PL já era, né, da chapa, que ele conseguiu atrair e ele começou a ter tranquilidade para governar. Então, Bolsonaro poderia ter feito isso também no seu primeiro ano de mandato, ele não fez. Ele, inclusive, não só não fez as coalizões parlamentares, né? Naqueles 2 primeiros anos, né? Ainda no primeiro que ele não fez, como ele utilizou a estratégia do conflito com os poderes. Em vários momentos a gente vê questionamentos, a gente vê falas duras em relação ao presidente da Câmara dos Deputados e vice-versa. Aqui nós tivemos um episódio, não sei se nos seus estudos inclui isso. Ronaldo Lessa, no primeiro momento, ele governou Alagoas por 2 mandatos, foi prefeito 2 vezes, governou por 2 vezes. Então, num determinado momento da gestão dele, ele resolveu entrar em confronto com o Legislativo e o Executivo. Não foi pichado, mas nunca mais foi mais nada, a não ser vice. A gente percebe que se você não tem uma proximidade com o parlamento e com o judiciário, a tendência é um fracasso? Você tem muitos problemas em termos ali, problema da governabilidade, porque ele não é uma governabilidade negociada de forma institucional com os representantes do povo, já que eles estão no legislativo para isso, para ser intermediário, e as chances depois dele perder apoio político para cacifar para, né, outros mandatos, isso com certeza aconteceu, né? Então isso é possível. Então, só voltando no caso Bolsonaro, só para a gente entender, então ele preferiu o ataque, o conflito como estratégia de governo, não deu certo, e o pior de tudo, ele não tinha noção de que chegaria uma pandemia no mundo e que atingiria bruscamente o país e que seria necessário ali ele ter uma concertação de forças de apoio para ele tomar atitudes. Né? E no primeiro momento eu vi um distância. Eu queria que a senhora me corrigisse desse meu pensamento, que eu acho que deve ser de alguns dos senhores, né? Naquele primeiro momento a gente viu o Bolsonaro distante da Justiça, distante do Congresso Nacional, distante de setores da vida econômica e próximo por exemplo, ao garimpo, ao agronegócio, de olho nas terras da Amazônia e na indústria bélica. Isso é foi um dos fatores que leva ele ao declínio, vamos dizer, de apoio político que ele queria da maioria? Achava que os brasileiros iam abraçar ele como um deus? Eu acho que isso se soma a outros fatores. Eu acho que isso potencializou, né, assim como uma agenda de costume muito forte que dialogava diretamente com essa base social que ele teve lá e que ele que ele perdeu durante a pandemia durante um tempo e que voltou agora mais próximo às eleições, né? Então ele junta... que ele se elege com esses argumentos de defesa da sociedade, exatamente, de apoio aos evangélicos, né? Costumes. E se a gente pensar bem, apesar da gente ter visto retrocessos nas políticas ambientais, né, também algumas na área também do agronegócio, sem a responsabilidade ambiental necessária, né, em relação ao armamento, porque nunca se viu tanto CAC liberado como a gente tem visto ultimamente, sem qualquer controle, né? Mas a gente tem essa agenda de costumes que ele tentou em vários momentos avançar ao modelo da escola sem partido, de criminalizar escolas como se houvesse realmente uma ameaça. Criminalização dos menores de 16 anos. Também, acima de 16 anos. A redução da maioridade penal. Isso não avançou. Por quê?
Porque mesmo com essa base impulsionando, ela precisava tramitar ou pelo próprio legislativo ou que o próprio judiciário tomasse para si a responsabilidade de tomar uma decisão. E não conseguia identificar, também não conseguia identificar quem morava na favela, né? Na verdade, quem mora na favela? Quem morava não, quem mora na favela, né? Na verdade, ele não tinha a área de proteção social e que entra a assistência social e também a área de segurança pública não eram em termos de prevenção, né? Porque a questão do armamento, isso era, mas a parte preventiva, como vinha sendo feita anteriormente, não era sua prioridade, né? A gente vê que isso era tão crítico que, por exemplo, na pandemia, quando se precisou iniciar o pagamento do auxílio emergencial para as pessoas menos favorecidas, sequer tinha um cadastro no Ministério da Cidadania. Com 2 anos de governo. Com 2 anos de governo, ou seja, não era uma política prioritária, porque se fosse no primeiro ano já tinha tudo resolvido. Área de segurança pública, a gente viu um papel muito ostensivo, mas quando a gente vai, enquanto a universidade precisa de dados, informações, de transparência, não existe. Então, como você fala que reduziu a criminalidade se você não tem nem o dado disponível? Então, porque a gente tem um problema de informação aí, né? Ou porque a ausência dessa informação realmente faz com que você tenha menos indícios. A mesma coisa é a corrupção. Fala-se que tem menos corrupção, mas aí vamos ver qual que é a atitude do Ministério Público Federal antes e agora. A gente vê que muito menos processos foram abertos, né? Isso tudo que a senhora falou foram os 2 primeiros anos do governo. Os 2 anos, como é que a ciência viu os 2 últimos anos que culminou agora com a derrota dele, que foi uma derrota apertada, mas houve uma força do Estado, né, em cima da oposição também muito forte. Nós tivemos aí episódios como da Polícia Rodoviária Federal, alguns empresários que o Ministério Público do Trabalho ficou monitorando, entre outros pequenos detalhes que foi quase que a oposição não consegue lograr êxito no resultado final. Como é que a senhora vê esses 2 últimos anos do governo Bolsonaro, incluindo aí o pensamento da verba secreta? A gente tem uma situação que começa a acontecer ao final do ano de 2020, que é uma aproximação que ele teve de algumas lideranças ali de um centrão, né, que não significa que sejam partidos de centro, né? É um apelido que se deu na política para você identificar grupos que não têm uma fisiologia né, objetiva, de partido, de ideológica, de posicionamento que vai se manter naquela posição independente de partido. Pelo contrário, na verdade, são partidos que, independente da situação, eles querem estar no governo, independente está no poder, né? Está ali no executivo. Então, houve uma aproximação, uma negociação ali para que o próximo presidente fosse desse grupo. Né? Presidente que você fala da Câmara... Da Câmara dos Deputados. E do Senado também. Do Senado também. Né? Inclusive, o presidente Jair Bolsonaro, ele foi um dos principais afiançadores, tanto da candidatura do Rodrigo Pacheco no Senado, quanto também do Arthur Lira, né? Deputado Arthur Lira na Câmara dos Deputados. Tá. Então, ele achou que estaria numa situação confortável. Só que existe um problema que é também de habilidade política, de conhecimento da relação entre os poderes, que ao invés de Bolsonaro tomar para si a liderança das negociações em torno de orçamento, de distribuição de recursos, de definir prioridades, ele delegou isso ao Congresso. E aí o Congresso se sentiu poder. Se você está com um montante de recursos ali que você nunca definiu claramente, né, para onde ia, você indicava, né? Quem executava era o executivo. E aí você tem a possibilidade de fazer, e pior, sem que você diga para onde que está indo, quem está recebendo, né, que é o orçamento secreto, é basicamente isso, você acaba dando um poder muito grande para o Congresso. No terceiro ano do governo, o país assistiu, o governo entregou algumas pastas chaves, né? Saúde, educação, só segurou mesmo ali a economia com Paulo Guedes. Na verdade... E o Exército, né? Ele não pôde mexer muito. Saúde ainda continuou, né?
Saúde, o Queiroga, ele continuou à frente ali, era uma pessoa de confiança do presidente Jair Bolsonaro. Mas com o apoio de segmentos do Centrão, né? Também. Mas ele tinha uma fidelidade muito grande a Jair Bolsonaro até hoje, né? Mas aí a gente teve realmente uma mudança, e até por própria pressão do Centrão, né? Superintendências, você tem secretarias, então isso acaba formalizando também essa força de partidos do Centrão ali no governo. Só que isso não foi suficiente para garantir que ele tivesse êxito total, tanto que no primeiro momento em que a elegibilidade, o retorno da elegibilidade do presidente Lula, no ano passado, em 2021, o que acontece nas pesquisas, Arnaldo? A gente viu que efetivamente ele não tinha esse apoio. Não tinha um apoio cristalizado na população por causa do Centrão. Pelo contrário, né? Deixou evidente a fragilidade dele. E aí nós viemos com uma nova política do Bolsa Família, que passou a ser Auxílio Brasil, né? Que a princípio seria de 200, depois 400, aí chegou a 600. Como é que a senhora avalia essa reta final do governo dele? Quer dizer, 2022, governo Bolsonaro. A gente teve uma mudança em vários programas sociais, né? Programas de assistência social e de proteção, que é a obrigação do Estado, né? Fornecer aos indivíduos que têm uma situação mais vulnerável, né? Então mudou o nome. Minha Casa Minha Vida virou Casa Verde e Amarelo, né? Bolsa Família virou Auxílio Brasil. Primeiro, você teve ali um problema inicial de comunicação, que as pessoas criam uma insegurança muito grande, que era uma política institucionalizada, muito bem desenhada, né? Diga-se de passagem, que tinha ali critérios e metas a serem estabelecidas, né? Que foram estabelecidas para garantir ali os beneficiários, né? A manutenção. Isso se perdeu ao longo do tempo. Você criou ali uma falsa sensação de que as pessoas estavam protegidas, mas não estavam. Sim. Porque se era menos de 200 antes com Bolsa Família, o que a inflação comeu em termos de poder de consumo das pessoas ao longo dos períodos posteriores... foi insuficiente. Os R$600, você mensurando com esse momento inflacionário que nós vivemos no país, nesse ano de 2022, chega quase lá o que era anteriormente, né? Exatamente. Então, as pessoas não sentiram mudança. Pelo contrário, elas começaram a perceber que era simplesmente uma mudança de nome, muito mais uma estratégia política ali visando a eleição de 2022. E fica muito mais claro isso quando, às vésperas da eleição, praticamente um mês antes de iniciar a campanha, é apresentado no Congresso um pacote emergencial, né, para, primeiro, criar o estado de emergência. Que, criando o estado de emergência, o governo poderia, sim, liberar recursos sociais, benefícios sociais, no ano eleitoral, porque, pela legislação, isso não poderia acontecer, hipótese nenhuma, né? Então, aconteceu isso, conseguiu-se aprovar esse Auxílio Brasil de R$600 até o dia 31 de dezembro, fora outros benefícios, vouchers para taxista, né, para caminhoneiros, né? Então, aí o presidente, além de ele ter essa máquina, ele verbaliza alguns adjetivos ao seu principal adversário, né? Vencida a primeira etapa do primeiro turno, ele vai para adjetivos muito mais fortes, mais duros. Esperando criar um clima, inclusive nos próprios eleitores, e isso, pelo resultado da eleição, não aconteceu. Não aconteceu como a ciência avalia, não aconteceu por quê? Aconteceu, mas numa intensidade menor do que esperado. Por quê? Ele tentou, de alguma maneira, adotar estratégias que deram certo em 2018. Campanha negativa, da acusação, da ofensa, né, por um tema que realmente muda voto de uma parcela do eleitorado. Que é a corrupção. E a gente viu que isso se alterou porque até a diferença nas pesquisas eleitorais, né, a gente mostravam isso. Mostravam exatamente isso. Então, você viu ali uma parcela que realmente repensou, não, mas a corrupção é um tema que eu não compactuo, então não vou votar.
né? Mas não foi suficiente para reverter, tanto que, apesar de todos os benefícios sociais que foram liberados às vésperas da eleição, apesar da campanha negativa de tentar realçar a corrupção como um tema, né, de ataque, de confronto, e apesar também da desinformação por meio das redes sociais e do assédio eleitoral e do assédio religioso, a gente viu que o governo ele sai muito fracassado, porque, considerando todas essas estratégias, era esperado que ele vencesse mesmo com 60% e não venceu. Apesar de Lula ter sido eleito em cima desses fatos que nós estamos há quase 20 e tantos minutos discutindo e mostrando negativo, o Lula também chega ao poder, também não tão bem assim, do ponto de vista de cacife pessoal eleitoral. Ele ainda é visto até pelos eleitores como uma pessoa que precisa não repetir o que ele foi acusado, não é? Agora, como é que o que ele vai herdar? Já dá para vislumbrar? Só para a gente contextualizar, Lula chega numa situação muito diferente da eleição de 2002, quando ele disputou, e que ele precisava ali dar garantia de que ele não mexeria na situação econômica, né, na política econômica do país. Ou seja, ele garantiria a estabilidade né, que foi implementada pelos governos de Fernando Henrique. Na eleição desse ano, ele chega com alta rejeição, em detrimento de todo esse histórico aí negativo, né, do Bolsonaro, do governo, do seu próprio governo, em que aliados foram ali condenados, ficaram presos, e que ele mesmo também ele também teve... empresários devolveram muito dinheiro. Empresários devolveram muito dinheiro. Na verdade, são evidências. E que ele, inclusive, ficou preso, mesmo que a gente saiba que hoje ele é inocente, no sentido que não existe condenação, você não qual a sua situação? Você está hoje, você está inocente. Né? Se você não tem se você não tem uma condenação, se ela foi anulada, você está livre. Você está livre. Tanto que ele se tornou elegível perante as leis políticas do país. Esse é um fator que eu acho que ele vai ter que trabalhar para... Exatamente. E ele no discurso diz, vocês não sabem o que acabam de me dar, né? No seu discurso lá no agradecimento à população. Sim. A chance de provar a inocência. Exatamente. É porque existe uma coisa que é a legislação... a lei, a decisão, e outra coisa é a percepção das pessoas em relação à decisão, porque viram outras coisas, né, durante todo esse tempo, e há um questionamento claro, né, que acontece. Agora, ele foi muito inteligente e muito hábil, que eu acho que é uma figura política que tem um cacife diferenciado de outros atores, né, políticos no Brasil, inclusive do próprio Jair Bolsonaro, que ele conseguiu rapidamente falar, olha... aquela terceira via que queriam antes, não era uma concertação de esquerda, que eles não conseguiram fazer, eu sou capaz de fazer. O que ele fez? Né? Já no primeiro turno, ele chama várias forças políticas divergentes para perto de si, para mostrar, olha, essas pessoas aqui têm um propósito tanto quanto o meu. No segundo turno, ele formaliza ainda... essa concertação com adversários que disputaram o primeiro turno. E isso, né? Tem uma Simone Tebet, tem uma Marina Silva, que inclusive já foram adversários durante vários períodos, que disputaram eleições ali contra o PT. Tá ficando tão bom, mas já me avisaram ali do tempo e eu tenho que aproveitar o máximo de você. Coalizão, ele está desenhando aí um governo de coalizão. Tanto com aliados de primeira hora, como com o Congresso Nacional. Funciona governo de coalizão no Brasil? A gente já viu que governar sem os poderes, mantê-los à distância com o discurso de ojeriza, não funcionou. Né? Quem tentou não se deu bem, né? Um país como o nosso, onde a gente tem mais de 25 partidos políticos ou federações disputando eleições, né, e com quadros de representação no Congresso Nacional... é necessário você garantir... fazer coalizão, fazer coalizão. Porque se o presidente conseguisse ali ter pelo menos 50% de cadeiras da sua chapa eleitoral dentro do Legislativo, isso não seria necessário. Isso significa dizer que Marina vai ser ministra, Simone Tebet vai ser ministra, o Centrão vai ter ministros? Então, tendo em vista essa concertação de forças que eu vinha falando anteriormente, né, que ele trouxe eleitoralmente ali para o seu palanque...
é esperado que ele retribua de alguma maneira. E num presidencialismo de coalizão, essa retribuição é repartir poder, chamar essas pessoas para governar junto. Então, é esperado que essas figuras políticas, e a gente deu o exemplo da Simone Tebet, da Marina, né, como outros que a gente poderia dizer, que foram inclusive alguns derrotados, né, e outros que não disputaram, como Rui Costa, na Bahia, né, que eles têm algum espaço dentro do governo. E os órfãos de Bolsonaro, como ficam? Ficam órfãos? Bom, na verdade, a gente também vai ter uma rearticulação de forças em outros espaços. A gente tem aliados, né, do presidente Jair Bolsonaro que venceram em governos estaduais e governos importantes como o estado de São Paulo. Então, a gente pode ser que a gente tenha uma reacomodação de alguns desses ministros ou ex-ministros dentro desses espaços aí de poder em secretarias. Mas é possível entender que nesses 2 primeiros anos nós vamos ter que sair de uma situação que se avizinha de crise econômica? Bom, independente de quem ganhasse a eleição desse ano, a gente saberia que seria uma situação muito delicada em 2023. Então, Lula vai ter, sim, uma situação ali que vai precisar de muito mais impulso e de ter uma equipe econômica séria e dedicada a tomar medidas responsáveis e que, ao mesmo tempo, ali não desproteja a população, né? Mas 2023 promete ser um ano duro. Possivelmente, posteriormente, a gente vai ter para encerrar, outro momento. Para encerrar mesmo, objetivamente, a partir de 1º de janeiro, a gente vai para o paraíso ou vamos ter que trabalhar muito? Bom, não existe um paraíso quando a sociedade brasileira está dividida, né? Então, o que Lula precisa fazer emergencialmente? Criar estratégia por meio dessas lideranças divergentes que possibilitem um apaziguamento social. E aí sim, ele conseguindo uma estabilidade democrática nesse sentido, a gente vai ter dias melhores para frente. Pois é, você que está aí ainda acreditando num golpe, paz, né? Para a gente ter dias melhores, chega, né? Acabou, né? Acabou a eleição. Acabou a eleição. E se a diferença fosse de um voto, ainda assim... Acabou a eleição.